Olá, querido aluno, sou o professor Júlio César e eu desejo que você esteja gostando muito desse curso. Eu acredito que esteja, porque se você chegou a esse vídeo aqui, isso é um bom sinal. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de trigonometria. Na aula anterior nós vimos detalhadamente relação entre um ângulo central e um arco que este ângulo forma na circunferência. E chegamos a esta proporção aqui, uma regra de 3 simples, onde nós podemos calcular, encontrar a medida do comprimento de um arco, que no caso nós chamamos de y. Geralmente é x. Eu só chamei de y para não confundir com esse meu alfa aqui, porque esse meu alfa parece tudo menos um alfa, né? Parece um 2, um x, um peixinho, um lacinho, um sei lá o que, menos um alfa. Mas vamos ao que interessa. Então, vamos fazer um exercício, né? Pra gente praticar isso daí, ó. Eu tenho um exercício muito bacana aqui. Isso aqui é muito simples, você tira de letra. Ó, fala o seguinte. Numa circunferência de raio 6 centímetros, qual é o comprimento de um arco de 72 graus? Então, perceba o seguinte, olha só. 360, não tenho que mexer. 2 também não tenho que mexer. Π, aquele número irracional que nós já comentamos na aula passada. Só que nós queremos encontrar o comprimento do arco, que está sendo representado pela letra Y, e nós precisamos, então, de dois elementos, o ângulo e o raio. E o enunciado fala, o raio mede 6 centímetros e o ângulo mede 72 graus. Então você pode fazer assim, ó, ângulo igual a 72 graus e raio igual a 6 centímetros. Faz uma anotação no cantinho, pega os dados do exercício para depois você substituir. Como aqui são dois elementos só, você já pode até fazer direto. Como que vai ficar? No lugar do alfa, que está representando o ângulo, você vai pôr os 72 graus. E aí vai ficar assim, ó, 72 sobre 360 igual a y sobre 2 vezes π vezes o raio. Quanto que vale o raio? 6 centímetros. Tá? Lembrando que, isso eu não falei na aula passada, mas o comprimento da circunferência é medido pela mesma unidade que o raio. Se o raio está em centímetros, então o comprimento estará em centímetros. A menos que o exercício peça uma resposta em outra unidade. Por exemplo, ele pode te dar o raio em centímetros, como está aqui, 6 centímetros, e te perguntar qual é o comprimento em metros. Aí você tem que calcular e depois fazer a conversão, o que também não é nada complicado. Como que nós vamos fazer aqui, ó? Essa continha vai dar y, multiplicando o cruzado, tá? Vou fazer aqui direitinho já para a gente ganhar um tempo. Y será igual a esse vezes esse, dividido por esse cara aqui, ó. Então y será igual a 72, que multiplica 2, que multiplica π, que multiplica 6. Tudo dividido por esse cara aqui, que é o 360. Perceba aqui que eu poderia ter multiplicado 2 por 6, que daria 12, mas enfim, eu não quis fazer isso para ver se eu consigo simplificar alguma coisa, tá? Vamos fazer umas simplificações? Eu sei que eu posso dividir 6 por 6, que vai dar 1, e 36 por 6 dá 6. Só que aqui é 360, então esse zero desce, ficou um 60 aqui. Eu sei que eu posso dividir 2 por 2 e vai ficar 1, e 60 por 2 vai ficar 30. 72 e 30 são pares, dá para simplificar por 2 de novo. Será que dá para simplificar por algum outro número? Por 6, por exemplo? Dá para simplificar por 6. O 30 por 6 vira 5. E o 72 por 6 vira 12. Tá? 72 por 6 vira 12. 12 e 5, aí já não dá para fazer mais nada. Então, o nosso y é igual a 12 sobre 5 centímetros, porque o raio está em centímetros, o comprimento desse nosso arco é então 12 sobre... Ah, tá, olha só, estava esquecendo, 12π, 12π sobre 5, porque o π aqui, ó, ele continua aqui acompanhando. Agora, se você quiser, por uma questão prática, aproximar, para ter uma noção do que realmente isso aqui representa, aí você pode fazer isso aqui, ó, y igual a 12 vezes 3,14, porque é a aproximação que a gente mais utiliza, e isso dividido por 5. Eu estou trocando o y pelo número que ele representa. Na verdade, por uma aproximação do número que ele representa. Isso aqui é um número irracional, ele tem infinitas casas decimais, tá? Mas aqui é uma aproximação. E essa continha aqui, como eu falei, aproximação, isso aqui vai dar aproximadamente
7,54 centímetros. Nossa, você fez de cabeça. Mais ou menos. Então, certo? O comprimento desse arco, se eu tenho uma circunferência cujo raio é 6 centímetros e eu tenho um ângulo de 72 graus, o arco que vai ser formado vai ter 7,54 centímetros. Pouco mais de 7 centímetros e meio. Certo, gente? Vamos fazer mais um? Acho que dá tempo, né? Geralmente eu faço vídeos aí de quase 1 hora. Zoeira. Então agora que tá 5 minutos e meio, dá pra gente fazer mais alguma coisa. Vamos pegar mais uma aqui, ó. Calcule o comprimento de uma circunferência de raio 12 centímetros. Então vamos lá. Não falou, só falou qual que é o raio. Não falou-se aqui qual é o ângulo formado. Não falou-se qual é o ângulo formado. Aí eu vou fazer uma coisa aqui, eu estou totalmente desavisado, não sei o que fazer, então eu vou arriscar com essa mesma coisinha aqui. Aí eu vou trazer isso para cá, eu coloco um ângulo sobre 360 graus, que é igual ao comprimento de um arco, que eu estou chamando de y, sobre 2πr. Aí eu vou substituir o que eu sei. Aqui embaixo, 360 graus, igual a y, e aqui eu tenho que o enunciado fala que o raio mede 12 centímetros. Tá? Calcule o comprimento de uma circunferência de raio 12 centímetros. Então eu tenho, aqui eu já vou multiplicar, 2 vezes 12, 24, e aqui fica o π, 24π. Aí você pensa, mas isso aqui ele falou que é uma circunferência. Quantos graus tem uma circunferência? 360. Aí você fala, então agora eu matei. 360 graus. Tá, e o que é que vai acontecer aqui? Quando eu pegar aqui, ó, 360 sobre 360, eu posso já simplificar, dividir por 360 em cima e embaixo, ou simplesmente dividir 360 por 360. Ou ainda, corta de cima com de baixo. Vai sobrar que 1 é igual a y sobre 24π. Aí eu vou multiplicar cruzado e eu vou ter isso aqui, ó, y é igual a 24π. Se você quiser ter uma aproximação, uma ideia do quanto isso vale, coloca π aqui no lugar do, coloca 3,14 no lugar do π, e aí você vai ter essa medida, tá? Agora olha só. Se eu não tivesse escrito aqui, já substituído esse 24π, como que ficaria? Essa aqui é a nossa resposta, tá? Sem aproximação. Mas vamos pensar um pouquinho ali nesse exercício. Se eu não tivesse substituído, aqui eu teria, ou aqui mesmo, ó, eu teria y igual a... Lembra que esse 24 veio do 2 vezes o raio. O raio, eu vou colocar aqui, ó, é 12, certo? Então, eu tinha 2 vezes π vezes 12. Tá, então, isso daqui, ó, é 2 vezes π vezes 12. Eu abri o 24 em 2 vezes 12 vezes o π. Tá. E o que é isso? É 2 vezes π, mais 12 é o raio, então é 2 vezes π vezes o raio, que é aquilo que nós chamamos de 2π raio. E isso daqui é o próprio comprimento da circunferência. Ou seja, eu não precisava ter utilizado isso daqui. Quando fala-se em circunferência, basta eu lembrar aquilo que nós falamos na aula anterior. Deixa eu até pegar aqui para te mostrar. Olha aqui, ó, comprimento da circunferência, 2πr. É só usar isso daqui. Nossa, professor, mas você fez toda essa algazarra aqui para agora falar que não precisava? Sim, porque aí eu te mostro quando que você precisa usar e quando que você não precisa. Se estivesse tratando de um arco de circunferência, aí você usa, né? Vai ser o jeito, você usa. Não é uma conta difícil também, tão pouco trabalhosa, né? Você usa isso daqui. Agora, quando você falar de uma circunferência, aí não precisa, você já usa aqui direto. Mas se você usar, você só vai ter um pouquinho mais de trabalho e vai investir um pouco mais de tempo. Só que no final você vai chegar no mesmo lugar, tá bom? 2 vezes π vezes o raio. Aí se eu tivesse colocado o raio 12 aqui, daria 24π, e eu poderia trocar o π por 3,14 para ter uma aproximação. Tudo bem, gente? Então é bem tranquilo. Vamos fazer mais um exercício aqui para a gente matar. Isso aqui foi meio que uma pegadinha, mas interessante porque aquilo que eu falei, né? Eu te mostro quando você precisa usar aquilo,
quando dá para fazer de uma outra forma, né? E legal. Aqui, ó, calcule o comprimento de um arco de 120 graus contido numa circunferência de raio 12 centímetros. Tá, então você tem uma circunferência, nesse aqui eu vou fazer um desenho tosco. O arco é de 120 graus, vamos imaginar que é mais ou menos isso aqui. Tá? Daqui, ó, pra cá, nós temos 120 graus. É interessante que você faça os desenhos também, tá? Eu não fiz nos outros, mas agora eu estou fazendo aqui pelo menos um para te mostrar. O arco mede 120 graus e ele está contido porque ele faz parte, ele é uma pequena parte, vamos colocar assim, de uma circunferência. É uma pequena parte de um todo, ele está contido ali, tá? Então, esse arco está contido numa circunferência, que é essa vermelhinha, de raio 12. O raio mede 12, nós temos 12 aqui e 12 aqui. Cadê? E é para calcular o comprimento, tá? Esse 120 graus eu marquei aqui fora, na verdade eu deveria ter marcado aqui dentro, né? Porque aqui fora nós temos o arco Y que nós queremos calcular. Mas tudo bem, eu sei que você vai entender. Aqui foi um deslize, era para ter escrito aqui dentro. Mas isso não vai desabonar. Então vamos pegar aqui a nossa formulinha, nossa regrinha de 3 bem simples. Alfa sobre 360 igual a y sobre 2πr. Vamos substituir o ângulo alfa, esse ângulo central aqui, 120 sobre 360 graus. Igual a y, que é o que nós queremos encontrar, o comprimento, y, sobre 2 vezes π vezes o raio, que é 12. Aqui, ó, o raio é 12. Tá lá. Aqui, ó, eu isolei o y e depois fui fazendo as simplificações. Aqui eu vou fazer as simplificações antes de isolar o y, para te mostrar uma outra maneira, que no fim vai dar na mesma coisa, mas é uma outra forma, e aí você faz o que você achar mais conveniente. Olha só, 120 e 360 são múltiplos de 10, eu posso dividir por 10 em cima e embaixo, ou simplesmente cortar o zero. Vai ficar 12 sobre 36. Só que 12 é 1/3 de 36, né? Porque 36 é o triplo de 12, eu posso dividir por 12 em cima e embaixo, ou simplesmente colocar o 1 aqui e o 3 aqui embaixo, porque isso aqui vai dar prática. Se você já consegue olhar e sacar, maravilha. Se não, divide por 12 em cima, que vai dar 1, e por 12 embaixo, que vai dar 3, tá? E aí, agora, olha só que interessante. Nós podemos simplificar numa igualdade, numa proporção, numa regra de 3, nós podemos simplificar na vertical e na horizontal. Então eu posso simplificar, por exemplo, o 3 com o 12. Dividindo 3 por 3 vai dar 1. E 12 por 3 vai dar 4. Agora eu vou só organizar isso aqui para você enxergar. O que sobrou aqui em cima? 1 sobre 1, em cima e embaixo, né? Igual a y. E aqui embaixo sobrou 2 vezes π vezes 4. Multiplicando cruzado, eu vou ter que y é igual a 8π. 2 vezes 4, 8, vezes π vai dar 8π, passa para lá, y igual a 8π. E novamente eu te digo, vamos imaginar que isso aqui fosse um exercício mais prático, que falasse, por exemplo, de uma roda, de alguma coisa, uma rodinha de bicicleta, de skate, sei lá. Aí é mais interessante que você tenha uma noção do quanto isso vale, né? E aí eu recomendo, inclusive, que você troque o π por 3,14 para uma aproximação para você, como diz o próprio termo sugere, para que você aproxime de um valor real. Coloca o 3,14 aqui e multiplica por 8. 8 vezes 3, 24. Aí você multiplica ainda pela parte decimal, mas aí você já vai ter uma ideia aí, vai dar uns 25 alguma coisa, 26 alguma coisa, algo desse tipo. Para você ter essa ideia. Só que tudo depende do caso. Se você fizer, por exemplo, uma prova, um exercício com alternativas em que tem respostas assim, deixa assim, né? Se não for necessário que se aproxime nenhuma medida, deixa assim, tá bom? Eu falo de trocar o π por 3,14 porque depende do caso. Às vezes é interessante para você ter uma noção. E mesmo que o seu professor não te peça, é bom que você faça também. É interessante, você não vai perder nada com isso. Tá certo, gente? Espero que você tenha gostado dessa aula. Pega o curso desde o começo, não perca as próximas, dá um joinha nesse vídeo, compartilha, se inscreve, isso ajuda pra caramba. Mas o mais importante é que você aprenda. Espero que tenha gostado, um abraço e até a próxima aula.